o exercício diz o seguinte: um polígono regular de n lados tem como medida de um de seus lados 2A e está inscrito em uma circunferência de raio R maiúsculo e circunscrito em uma outra circunferência de raio R minúsculo, certo? Calculando a soma de R maiúsculo mais R minúsculo, obtemos como resposta correta. Muito bem, tá, pessoal? Para a gente poder entender melhor esse exercício, né, eu vou fazer aqui um desenho representando essa situação. Bom, pessoal, feito o meu desenho, né, eu já apaguei o que a gente destacou para mim poder falar novamente, né, explicar o que significa cada uma dessas partes que está aqui no desenho de acordo com o enunciado do exercício, certo? Bom, pessoal, ele diz assim, ó, que um polígono regular de n lados tem como medida de um dos seus lados, né, 2A. Agora, galera, vejam bem, o examinador da questão aqui, ele tentou colocar a gente em confusão, certo? Por quê? Quando eu digo que um polígono é regular, eu já tenho certeza que todos os seus lados têm a mesma medida. E aí ele vem e diz assim, ó, tem n lados, né, e tem como medida de um de seus lados igual a 2A. Ele falou assim, de como de um. Pessoal, mas vejam bem, polígono regular tem todos os seus lados iguais, beleza? Então o examinador da questão aqui, ele tentou colocar a gente aqui, ó, em confusão, mas vamos lá. Pessoal, vejam bem que nesse meu desenho aqui, ó, isso aqui, ó, é um lado do polígono, esse aqui é o outro lado do polígono, esse aqui é o outro lado do polígono e esse carinha aqui, ó, é o outro lado do polígono, tudo bem? Eu não completei aqui, tá, pessoal, ó, porque ele diz que é n lados e eu não sei quantos lados tem. Então, para não errar o meu exercício, né, para falar assim, eu tenho que colocar 7 ou 8 lados, né? Eu simplesmente não completei, tá? Porque ele tem n lados, tudo bem? Então tá aí. E o que eu sei, galera? Eu sei então que este carinha aqui agora, ó, este lado aqui agora vale 2A, eu sei que esse lado também vale 2A, esse lado também todinho vale 2A, e aqui também vale 2A, beleza. Bom, continuando ali no exercício, ele diz assim, ó, e está inscrito em uma circunferência de raio R maiúsculo. Galera, outra coisa interessante aqui, que o examinador não precisava nem ter falado isso pra gente. Todo polígono regular, ele é inscritível numa circunferência, certo? Tá, mas então aqui o examinador, ele quis reforçar essa ideia pra gente, certo? Veja que por um lado, ele tenta nos confundir, né? Com essa fala aqui, ele tenta nos confundir, e com a outra ele tenta reforçar uma ideia. Maravilha. Bom, então vamos lá, pessoal. Agora, o que é ser inscritível, professor? Vejam bem. Vejam que eu tenho aqui o polígono e percebam que esse polígono, pessoal, ele está dentro dessa circunferência aqui, correto? Então, quando eu digo que o polígono ele está inscrito em uma circunferência, eu estou dizendo que o polígono está dentro da circunferência. E percebam, pessoal, que isso aqui, ó, é o raio maior, esse outro carinha aqui é o meu raio maior, esse outro carinha aqui também é o meu raio maior, e esse outro carinha aqui também é o meu raio maior, beleza? Muito bem, então tá aí. Outra informação que o exercício deu pra gente, tá, pessoal? É que o polígono está circunscrito em outra circunferência de raio R minúsculo. Agora, pessoal, o que significa esse polígono circunscrito? Significa agora, pessoal, que eu tenho, né, dentro do meu polígono uma circunferência. Então, veja que esse exercício ele coloca pra gente aqui uma situação, né, interessante. Eu vou ter lá o meu polígono de n lados, né, aí eu vou ter uma circunferência, né, que está por fora do meu polígono, e eu também vou ter uma circunferência que está dentro do meu polígono. E percebam, tá, pessoal, que quando ele diz que essa circunferência, né, que o polígono está circunscrito a essa circunferência, ele está querendo dizer aqui, pessoal, que esse lado intercepta, certo, a nossa circunferência em um ponto. Que esse lado intercepta a nossa circunferência em um ponto. Que esse lado intercepta a nossa circunferência em um ponto. E que esse lado aqui também intercepta a nossa circunferência em um ponto, beleza? De forma então que nós vamos ter esse desenho aqui, correto? Muito bem. E aí percebam também, tá, pessoal, que esse carinha aqui, ó, do centro, certo? Até aqui esse ponto de intersecção da circunferência menor com o nosso polígono vai ser justamente quem, pessoal? O nosso raio menor, tudo bem? Então tá ali o nosso raio menor, ok? Agora vejam bem, pessoal. Toda vez que eu falo de polígono inscrito, certo, numa circunferência, eu sei o seguinte. Eu sei que este polígono, tá, que está inscrito em uma circunferência, e também por ele ser regular, né? Então todo polígono regular é inscritível numa circunferência. Eu sei que eu posso separar esse meu polígono em n triângulos isósceles. Como assim, professor? Vamos supor assim, se você fala que você tem um quadrado, e esse quadrado, né, ele é um quadrado regular, né, um polígono regular, o que isso significa? Que eu posso separar esse meu quadrado aqui, ó, em 4 polígonos, em 4 triângulos isósceles, certinho? Aí se fosse, por exemplo, professor, aqui, ó, um pentágono, certinho? Se eu tivesse aqui um pentágono, significa que você pode separar esse carinha aqui, ó, em 5 triângulos isósceles. Então vejam bem, pessoal,
Para minha figura aqui de n lados, então é óbvio que eu posso ter n triângulos isósceles. Veja que eu tenho aqui, ó, um triângulo isósceles, dois triângulos isósceles. Veja que isso aqui, ó, eu vou ter outro triângulo isósceles também, certinho? Então tá ali n triângulos isósceles. Agora, outra coisa interessante, tá, pessoal? Se eu tenho aqui, tá, um polígono que ele é regular, correto? Vamos lá, polígono regular, tá aqui o meu pentágono. Eu já sei que eu posso dividir ele aqui, ó, em 5 triângulos isósceles. Outra coisa interessante é que cada ângulo central aqui, pessoal, ele é calculado de que maneira? Eu vou pegar aqui o meu 360 graus e dividir, né, por n, que é a quantidade de lados que eu tenho. No caso do pentágono, eu posso pegar aqui o meu 360 graus e dividir... Opa, né, ficou ali o automático, bagunçou aqui o meu... Isso, 360 dividido por 5, né? Então, para mim poder descobrir o ângulo central, basta eu pegar o 360 e dividir por 5. Vejam, pessoal, que isso aqui, ó, é 360, correto? 360 graus. Aí você tem aqui, ó, uma parte, duas partes, três partes, quatro partes, cinco partes, e elas serão iguais, correto? Então, vejam que o ângulo central ali, ó, fica dividido também em partes iguais. Daí o motivo pelo qual, galera, olha, eu coloco aqui como ângulo central aqui, ó, o 2π dividido por n. Por que eu coloco 2π dividido por n, pessoal? Porque eu sei que 360 graus em π radianos é o mesmo 2π. E eu estou colocando em forma de 2π porque eu já dei uma olhadinha nas minhas opções de resposta e eu vi que todas as opções de resposta, né, elas estão em forma de π. Então, ao invés de trabalhar com 360 graus, eu vou trabalhar aqui com 2π. Então, percebam, pessoal, que para esse triângulo aqui, ó, o meu ângulo central vale 2π. Agora, percebam, pessoal, que para todo esse triângulo aqui também, o ângulo central vale 2π. Só que, galera, percebam, tá, que esse raio menor, tá, galera, se ele vai interceptar aqui, olha, esse outro lado, certo? Justamente no ponto de intersecção do polígono com a circunferência menor, pessoal, vejam que este ponto P aqui, certo? Deixa eu destacar aqui de outra cor pra gente. Esse ponto P aqui, ele vai ser um ponto de tangência, correto? Muito bem, então ele vai ser um ponto de tangência. O que significa? Que aqui eu vou formar um ângulo de 90 graus, certinho? Bom, se esse ponto aqui, né, é um ponto de tangência e ali o ângulo vai ser de 90 graus, significa que esse R, tá, pessoal, ele representa a altura do meu triângulo isósceles, certo? Se ele representa a altura do meu triângulo isósceles, significa também, tá, pessoal, que esse R menor, ele também é bissetriz do meu triângulo isósceles. Por esse motivo, tá, galera? Vocês podem perceber aqui agora, tá? Que eu estou colocando ali, olha, né? Vejam que todo esse ângulo aqui, né? Ele é o 2π sobre n. E como esse raio menor agora, né? Eu sei que ele é bissetriz, ele é altura, significa então, tá, pessoal? Que esse ângulo aqui vale π sobre 2 e que este... Aliás, π sobre 2 não, desculpa. Vale π sobre n e ali também vale π sobre n, certinho? Muito bem. E aí, pessoal, vejam bem, se esse raio menor, né, pessoal, esse raio menor, ele é altura, ele é bissetriz, no triângulo isósceles, ele também é mediana, certinho? O que significa? Que ele está dividindo esse lado aqui, ó, em duas partes iguais. E nós sabemos, né, galera, que cada um desses lados aqui, ó, mede 2A, não é verdade? Então, vejam que se o R menor, ele é, né, mediana, então significa que esse pedacinho aqui, ó, então vai valer A, e esse outro pedacinho aqui também vai valer A, porque ele é mediana, tudo bem? Então vejam, pessoal, olha só o tanto de coisa interessante que nós já discutimos aqui, né? E a gente ainda nem começou a calcular, mas a gente realmente precisa de todas essas informações, beleza? Agora que a gente já conseguiu, né, traduzir tudo que estava aqui escrito com palavras para esse nosso desenho, então a gente vai ter condições de começar a calcular aqui, né, o nosso exercício, beleza? Então vamos lá, pessoal. Vejam bem. Galera, eu sei que esse ângulo aqui, ó, ele vale π sobre n, não é verdade? Maravilha. Bom, pessoal, se eu relacionar esse ângulo com esse nosso A, com esse nosso R maiúsculo, vejam só o que eu tenho. Eu sei que esse ângulo, né, e esse A aqui, ó, esse Azinho, ele é o cateto oposto a esse ângulo, concordam? E esse nosso R, ele vai ser a hipotenusa. Pessoal, cateto oposto e hipotenusa, né, relacionado ali com aquele ângulo, me dá a razão trigonométrica seno, né? De forma, galera, que eu sei o seguinte, ó, então que o seno de π sobre n vai ser igual a quem? Cateto oposto, que é o meu A, dividido pela minha hipotenusa, que é o meu R, certinho? Bom, pessoal, vejam que eu posso fazer aqui agora o produto dos meios pelos extremos, né? De forma que eu vou ter assim, ó, R maiúsculo vezes o seno de π sobre n, certo? Igual ao meu A, certinho? Bom, pessoal, lembrem que aqui, ó, no denominador do seno de π sobre n eu tenho 1, certo? E aí fazendo o produto dos meios pelos extremos vai ficar dessa forma. Bom, galera, isolando o meu R, certo? Eu vou ter a seguinte situação. R vai ser igual ao meu A dividido pelo seno de π sobre n, beleza? Então vejam, pessoal, que o meu R ficou com essa característica. Maravilha.
E agora, pessoal, percebam que eu posso fazer a mesma coisa aqui agora com o meu R minúsculo, certo? Como assim, professor? Eu posso pegar aqui, ó, esse π sobre n, certo? E relacionar com este A e relacionar com esse R minúsculo, certinho? De forma que o meu A, ele vai ser o cateto oposto. E o meu R minúsculo, ele vai ser o cateto adjacente. Galera, cateto oposto e cateto adjacente, isso me dá a tangente. Concorda com essa ideia? Então vejam que a tangente de π sobre n vai ser igual ao cateto oposto, que é o A, dividido pelo cateto adjacente, que é o R. Bom, galera, fazendo o produto dos meios pelos extremos, eu vou ter assim, ó, R tangente de π sobre n, certinho? Que vai ser igual ao meu A. Bom, pessoal, percebam que eu posso agora também isolar o meu R, certo? E o meu R vai ficar assim, ó, A dividido por quem, galera? Pela tangente de π sobre n. Maravilha. Agora, por que eu fiz aqui, pessoal? Eu isolei o meu R, isolei o meu R maiúsculo, isolei o meu R minúsculo. Porque o nosso exercício não está pedindo a soma do R maiúsculo com o R minúsculo. E se eu já isolei o meu R maiúsculo e o meu R minúsculo, então quer dizer que eu posso fazer essa soma aqui agora, certo? De maneira que eu vou ter assim, então, pessoal, A sobre seno de π sobre n, certo? Mais quem, pessoal? O meu A sobre tangente de π sobre n. Olha só que maravilha, galera. Fiquei com essa situação aqui agora, certinho? Bom, pessoal, percebam que eu posso colocar o meu A em evidência, né? Olha só, galera. Se eu pegar aqui o A e colocar assim, ó, A vezes 1 sobre o seno de π sobre n, certo? Mais o meu A vezes 1 sobre a tangente de π sobre n. Percebam bem, pessoal, que eu posso colocar o meu A em evidência, e aí o meu A vai ficar assim, ó, A vezes, certo? Colocando isso aqui em evidência, vai ficar dentro do parênteses 1 sobre o seno de π sobre n, certo, galera? Opa, fui demais aqui agora. π sobre n, maravilha. Mais 1 sobre, né, galera, a nossa tangente de π sobre n, beleza? Então, é isso aqui. Agora, percebam a seguinte situação, galera. Eu sei que tangente, né, tangente de um ângulo é a mesma coisa que o seno dividido pelo cosseno. Concorda com essa ideia? Então vejam, pessoal, que aqui agora eu posso fazer a seguinte situação. Chegando aqui um pouquinho para o lado só, tá, pessoal? Para a gente poder ter condições de continuar com a resolução do nosso exercício. Eu sei essa situação aqui agora, pessoal. Olha, eu sei, né, que o meu A, ele vai ficar multiplicando aqui quem? Vai ficar multiplicando aqui, ó, o meu 1 sobre o seno, certo? Seno de π sobre n. Mais quem, pessoal? 1 sobre... Agora, pessoal, tangente não é seno sobre cosseno? Então, eu vou colocar assim, ó, seno de π sobre n dividido pelo cosseno de π sobre n, certinho? Bom, galera, então vejamos. Nessa segunda fração aqui agora, o que eu posso fazer, pessoal? Eu posso simplesmente, né, fazer a divisão dessas duas frações. Ou seja, eu posso repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Ou seja, pessoal, isso aqui vai ficar assim, ó, A vezes 1 sobre seno de π sobre n, certo? Mais, aqui vai ficar assim, olha, eu vou repetir a primeira, né, e multiplicar pelo inverso da segunda. Vai ficar assim, ó, uma vez, né, o nosso cosseno de π sobre n dividido pelo nosso seno de π sobre n, certinho? Bom, pessoal, quando eu faço essa multiplicação aqui, percebam que eu vou ter a seguinte situação, ó, 1 sobre seno de π sobre n mais cosseno de π sobre n, certinho? Opa, cosseno de π sobre n, colocando de novo, pessoal, estou errando aqui, né? De π sobre n dividido pelo seno de π sobre n. Agora sim. Agora percebam, pessoal, que eu tenho aqui, ó, dois denominadores iguais, né? E eu posso transformar isso aqui num único denominador, certo, galera? Então eu vou ter essa situação aqui, ó, A vezes, né? Olha só, seno de π sobre n, e aqui em cima vai ficar assim, 1 mais cosseno de π sobre n, certinho? Então tenho essa situação aqui, beleza? Esse exercício ele é bastante interessante, tá, pessoal? Porque nesse momento aqui você vai falar assim, professor, eu cheguei nessa situação aqui, ó, e eu não consigo mais visualizar uma saída, certo? E é aqui que está o grande pulo do gato. É aqui que você tem que ter a sua visão matemática para você poder continuar com o teu exercício. Como assim, professor, né? Deu pulo do gato, visão matemática. Pessoal, vejam que nesse momento aqui, ó, eu vou chamar o meu π sobre n de 2α. Olha só o que eu vou fazer, galera. Eu vou chamar o meu π sobre n, né, de 2α, certinho? Por que, professor, que você vai fazer isso? Bom, se eu fizer isso aqui, pessoal, chamar o meu π sobre n de 2α, né, aquele r maior mais o meu r menor, que eu já cheguei na conclusão de que é o a vezes, né, pessoal, o meu 1 mais o... Opa, seno não, né, galera? O meu cosseno de
π sobre n, certo? Dividido pelo meu seno de π sobre n, eu vou poder reescrevê-lo assim, ó, galera. Ó, A que multiplica 1 mais o cosseno de 2α dividido aqui, ó, pelo seno de 2α, certo? Aí você vai falar assim para mim, professor, mas por que que você decidiu, né, chamar esse π sobre n de 2α? Justamente porque quando eu cheguei nessa situação aqui, ó, eu não vi nenhuma outra alternativa, né? Não dava para fazer nenhuma outra transformação. Então o que que eu pensei? Bom, eu vou chamar aqui o meu π sobre n de 2α, porque agora, quando esse 2α vier para cá, eu vou trabalhar aqui com os meus arcos duplos, não é isso? Então eu vou poder fazer aqui, ó, uma outra substituição, e aí, né, eu vou conseguir dar continuidade no meu exercício, certinho? Bom, galera, chegando aqui um pouquinho para o lado, né, mais uma vez para o lado, né, e aí eu vou ter a seguinte situação aqui então, galera, olha, eu sei, certo? Eu sei que o cosseno de 2α, por exemplo, né, deixa eu corrigir esse 2α aqui, eu sei que esse cosseno de 2α, galera, ele é a mesma coisa que cosseno ao quadrado de α menos, né, o nosso seno ao quadrado de α. E eu sei que o seno de 2α, tá, pessoal, é a mesma coisa que o 2 vezes cosseno de α, certo? Vezes o cosseno, vezes o seno de α, certo? Vezes o seno de α. Então vejam bem, pessoal, quando eu chamei aqui o meu π, certo? Sobre n de 2α, eu vou poder então agora utilizar dessas regrinhas de arcos duplos, certo? Então, onde eu vejo o cosseno de 2α, obviamente eu vou colocar ali, ó, cosseno ao quadrado de α menos seno ao quadrado de α. E onde eu vejo o seno de 2α, eu vou colocar o 2 cosseno de α vezes seno de α. Então, pessoal, vamos fazer essa substituição, certo? Então, substituindo, certo? Olha só o que nós vamos ter. Nós vamos ter essa situação aqui, ó, A que multiplica quem, galera? Olha, vamos lá. Ó. Vai ficar assim, ó, 1, né, mais... Agora eu vou colocar assim, galera, olha, cosseno ao quadrado de α menos o seno ao quadrado de α, beleza? E aqui embaixo, tá, pessoal, eu vou colocar assim, ó, 2 cosseno de α vezes o meu seno de α, certinho? Maravilha. Agora, pessoal, preste bem atenção aqui, ó. Esse 1 aqui, junto com esse menos seno ao quadrado de α, é a relação fundamental da trigonometria. Pessoal, veja bem, a relação fundamental da trigonometria. Professor, quem é a relação fundamental da trigonometria? É aquele que diz assim, ó, seno ao quadrado de α mais cosseno ao quadrado de α é igual a 1. Agora, pessoal, percebam que se eu pegar esse seno ao quadrado de α e passar lá para o segundo membro, eu vou ter esta situação aqui, ó, cosseno ao quadrado de α vai ser igual a 1 menos o seno ao quadrado de α, não é isso? Então vejam, pessoal, que no lugar daqueles dois carinhas que eu destaquei de amarelo, eu vou substituir por quem, pessoal? Eu vou substituir aqui, ó, simplesmente por cosseno ao quadrado de α, certo? Então, de forma que eu vou ter essa situação aqui, ó, o meu A vezes quem, pessoal? Cosseno ao quadrado de α mais o meu outro cosseno ao quadrado de α que ficou ali, tudo isso dividido por quem, pessoal? Por 2 vezes o cosseno de α vezes o meu seno de α, certo? E aí vejam agora, pessoal, olha, que eu posso somar aqueles dois cossenos, né? Então vai ficar assim, ó, A vezes 2 cosseno ao quadrado de α dividido por 2 cosseno de α vezes o meu seno de α, certo? Muito bem. Agora percebam, pessoal, que este 2, com este 2, eu posso simplificar, certinho? Então esses dois carinhas ali eu já posso fazer uma simplificação. Maravilha. E vejam ainda, pessoal, que esse cosseno ao quadrado pode ser simplificado com esse cosseno, certo? De forma que vai sobrar para mim ali, pessoal, A vezes quem, pessoal? Vezes o cosseno de α dividido pelo seno de α. Agora, galera, preste atenção. O que é cosseno dividido por seno? Não é cotangente? Então vejam, pessoal, que o meu A vezes... vai ficar assim, A vezes a cotangente de α, beleza? Mas a resposta que eu quero não é em α, é lá em π sobre n, não é isso? Olha só o que nosso exercício está dando pra gente, que é π sobre n. Só que, galera, bem aqui, né, eu não falei que o nosso 2α, olha só, pessoal, eu não disse que o nosso 2α era igual a π sobre n. Então, olha só, galera, eu vou vir aqui e falar assim, olha, eu chamei, né, o nosso 2α de π sobre n, certinho? Bom, galera, multiplicando cruzado aqui novamente, eu vou ter a seguinte situação. Eu vou ter assim, ó, que o meu 2nα é igual a π. Isolando o meu alfa, eu vou dizer que o meu alfa ele é igual, tá, pessoal, a 2n.
Ou seja, no lugar desse alfa aqui agora, eu posso colocar ali o meu π sobre 2n. De modo, então, galera, que eu vou ter a seguinte situação, certo? Quando eu fizer a substituição aqui, tá, pessoal? Eu vou ter esta situação aqui, então, ó. A vezes, né, a minha cotangente, beleza? De quem, pessoal? De π sobre 2n. Muito bem. E agora, pessoal, essa aqui, ó, é a minha resposta final, certo? Vejam então que eu tenho que o A vai estar sendo multiplicado pela cotangente de π sobre 2n. E lembrando, né, pessoal, que tudo isso aqui nada mais é do que o meu raio maior mais o meu raio menor. Vamos lá ver então qual que é a minha opção correta, pessoal. Olha, A que multiplica cotangente de π sobre 2n. Vamos lá? A, certo? Que multiplica a cotangente de π sobre 2n. Eu tenho aqui então, pessoal, que a minha letra B é a minha alternativa correta.